Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Aqui quem tá falando é a Carol, muito prazer. E hoje eu vou começar um desafio aqui, onde eu vou tentar transformar esses 10 dólares em mil dólares, tá? Em 9 dias. Vamos ver se eu consigo fazer isso, tá? E eu vou postando todos os dias aqui o resultado, seja positivo ou seja negativo. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para a corretora que eu utilizo, que eu mostro tudo aqui. E a outra corretora que eu faço análise, na verdade não é uma corretora, é um portal de trading, que é o tradingview.com. Você pode entrar lá gratuitamente, criar seu cadastro, dá para usar contas Gmail, essas coisas tudo lá, e para utilizar o gráfico dessa forma como eu vou mostrar aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, como que é o TradingView, sobre a plataforma, comenta aqui embaixo, que no próximo vídeo eu trago algo um pouco mais específico, mais passo a passo para vocês, beleza? Então vamos lá, já se inscreve no canal, deixa aquele famoso like, porque se eu conseguir, eu espero que eu consiga, eu vou mostrar aqui na prática como que faz para depositar pouco dinheiro e tirar bastante lá dentro de 2 semanas mais ou menos. Eu vou operar só de segunda a sexta, beleza? E no fim de semana eu vou tentar postar alguma outra coisa para ter conteúdo bastante aí nos próximos dias para vocês. Mas para isso eu preciso que o vídeo tenha engajamento, que vocês comentem, que vocês gostem e que vocês me sugiram como que eu melhoro o conteúdo aqui para vocês que estão assistindo. Certo? Então eu já fiz as minhas operações de hoje, mas a partir de amanhã eu vou tentar gravar esse vídeo simultaneamente com as operações, beleza? Até para ir explicando tudo passo a passo conforme eu for vendo, tá? Mas vamos lá então. Aqui é a planilha que eu utilizo para fazer as minhas entradas, para fazer todas as minhas, como se fosse um diário aqui de trading das minhas operações e do meu progresso financeiro, tá? Eu também indico a você que tem um diário de trading para você colocar os seus trades escritos. Por exemplo, eu entrei por causa disso, por causa daquilo outro. E assim você vai saber exatamente quais que são as técnicas que mais funcionam para você, certo? Então vamos lá, eu vou começar aqui com esses 10 dólares, conforme eu falei, e dentro de 9 dias arriscando esse valor aqui com Gali ou não, a gente vai vendo conforme for passando o tempo, mas hoje vocês vão ver que eu utilizei bastante o Gali, até inclusive a última mão, certo? Mas consegui bater a meta. Então, conforme a gente for tendo lucro, conforme essa conta for crescendo, talvez eu vá dividindo os Gales em 2, enfim, vou fazer de um jeito que quando eu tiver lucro já eu não ponha todo o meu trabalho no lixo. E assim a gente, mesmo que não demore 9 dias, por exemplo, para bater os 1.000 dólares, a gente ainda tem essa conta viva para ir trabalhando com ela conforme o tempo for passando. Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Começamos com o TradingView no euro-dólar. Eu coloquei aqui em 15 minutos e fiz algumas marcações de pavis. Então, eu tracei bem em suportes e resistências na parte do pavio dos 15 minutos. Por quê? Porque o pavio, para você que não sabe ainda, ele é a máxima e a mínima daquele candle, tá? No caso, a máxima lá em cima e a mínima lá embaixo. O pavio em si, ele inteiro, significa que o preço foi ali naquela região e não conseguiu ficar. Então, ele caiu de volta ou então subiu se for um pavio de baixo. Então, eu tracei aqui nos 15 minutos, porque naquelas extremidades dos 15 minutos, o preço anteriormente ele bateu lá e logo em seguida já despencou, se for o caso de um pavio de resistência, e de suporte a mesma coisa. Ele bateu lá e logo em seguida ele foi para cima. Assim como esse doji vermelho, acho que não vai dar para ver o meu mouse aqui. Na verdade, deixa eu ver se dá para ver. Não dá para ver meu mouse, infelizmente. Mas ali tem um doji vermelho grandão, que significa que o preço, essa mínima aí lá de baixo, bem de baixo ali, no ponto mínimo do gráfico que vocês estão vendo aí, o preço tocou lá, ele vinha de uma queda, ele tocou e logo em seguida ele bateu lá numa parede invisível e logo em seguida subiu. Então essas regiões são muito, muito importantes para mim, que estou operando no 1 minuto, opções aqui. A gente pode trabalhar com essas extremidades e no primeiro toque, né, na primeira vez que o preço atual tocar lá,
a gente faz a nossa entrada. Então aqui ele vinha numa tendência de baixa, rompeu para cima e estava subindo. Então eu tracei as duas linhas de tendência aí, tudo no 15 minutos e eu botei em branco, tá? Eu tracei as minhas linhas aí em branco. E aí eu fui traçando outros pavis, outras regiões que eu achei importante aí do gráfico e mudei para 1 minuto. Aí, aqui eu vou dar uma aceleradinha porque ainda não tinha caído não tinha caído ainda o meu depósito de 10 dólares, certo? Então eu deixei aí, continuei traçando linhas dessa vez em amarela, sem o final ali, que vocês podem ver que é o raio, né? Sem o raio, só com início e fim, para eu saber que essa região é a região que eu tô traçando no M1 e as branquinhas são que eu tracei no M15. Então eu vou passando aqui, o preço respeitou várias vezes mesmo as minhas marcações, só que eu não tinha ainda saldo, tá? E daí vocês vão ver que logo a minha segunda entrada já são loss, já são derrotas. Então as entradas que eu não fiz teriam dado vitória e as entradas que eu fiz, as primeiras acabaram dando loss. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos passar, o importante é que eu consegui bater a meta no final. Então ali eu teria feito essa entrada ali porque o preço ele estava já mostrando topos e fundos menores, né? Então ele estava numa tendência querendo e vir buscar ali a linha de tendência de alta, então ele estava seguindo a tendência de baixa principal, lá que a gente viu no M15. E aí ele rompeu essa linha branca para cima e depois rompeu ela para baixo de volta. Então, quando ele tivesse subido um pouquinho, eu teria entrado para baixo, aí vocês viram que ele acaba fechando embaixo mesmo, mas eu não consegui pegar. Então vamos passar para onde eu realmente consigo operar, porque né, não faz sentido ficar mostrando só as possibilidades. Aí ele também respeitou a minha outra marcação, demorou. Deixa eu ver, eu vou passar assim para ver. Ó, aí aqui caiu meu saldo. O que foi que eu fiz aqui? Fiz uma entrada já de cara para cima. Por quê? Porque na verdade, essa entrada foi bem mal feita, tá? É bom até gravar isso para explicar por que eu entrei errado aqui, tá? E daí eu vou tomar loss, provavelmente. Não me lembro exatamente, eu não sei agora se foi loss ou se não foi. Eu imaginava que ele ia fazer isso que eu desenhei aí no gráfico, porém, o que aconteceu? Ele estava naquela região super forte, estava deixando topos e fundos mais baixos, também ele estava deixando topos e fundos mais altos, mas aquela região ali que ele acabou tocando, ele não rompeu com força o suficiente, aquele candle verde, ele não rompeu com força o suficiente para eu acreditar realmente que ele fosse continuar subindo. Ele nem chegou a romper os pavis ali anterior. Acho que na verdade foi uma entrada mais que eu entrei, tipo assim, sem muita disciplina, né? Por quê? Porque, deixa eu arrumar aqui, ó. Ai. Porque vendo aqui o vídeo parece que eu já tava, tipo, tinha perdido todas as oportunidades possíveis e aí entrei em qualquer coisa. Só que depois ele continuou de fato subindo. Não, na real, agora eu não me lembro. Não, ó, eu tentei de novo com o galho entrar para cima, acreditando que ele realmente fosse subir dessa vez, pelos padrões de candles, mas novamente foi um loss. E foi um loss bem feito para mim, sinceramente. Bem feito para mim, porque acabou sendo muito atrapalhado uma entrada em cima da outra. Tipo assim, contra aquilo que eu já estava olhando, que ele estava numa tendênciazinha de baixa ali, tá? Então aprendo com esses meus erros aqui também, porque depois na terceira entrada eu fiz o galho e acabou dando certo, mas poderia não ter dado. Então, muita paciência. A paciência e a disciplina é uma coisa que eu venho constantemente tentando melhorar, tá? É uma coisa muito complicada para mim. E eu quero dizer para vocês que se eu conseguir fazer isso aqui que eu tô me propondo, qualquer pessoa consegue, tá? Porque eu não sou a pessoa mais disciplinada que eu conheço, nem de perto. Mas eu quero mudar isso, eu quero resolver isso. E é por isso que eu tô gravando esses vídeos aqui também, como uma forma de comprometimento com vocês, que eu vou ter que estar postando aí, seja dando bom ou seja dando ruim. Então deixa o like, aquela coisa de sempre. Então, o que aconteceu depois? O que eu fiz? Acho que... não me lembro agora como é que foi. Ó, eu acho que eu peguei aqui, não me lembro. Acho que eu não peguei. Eu fiquei... aqui eu peguei para baixo. Tá, essa entrada é um pouco
pouco mais complicada, tá? Por quê? Por que eu entrei para baixo aqui e não para cima aqui? Não entrei para cima pelo primeiro ponto, de que eu já tinha tomado 2 loss entrando contra essa tendênciazinha que o preço estava fazendo de baixo. E depois eu entrei para baixo justamente porque ele estava demonstrando que ele estava querendo cair. Então eu basicamente entrei aqui a favor, eu esperei ele subir um pouquinho e entrei a favor desse movimento, acreditando que ele fosse vir buscar aqui a minha linha de tendência, tá? Porque ele já tinha respeitado essa região anteriormente. Então agora eu acreditei que ele fosse romper essa região. E foi o que ele fez. Então caiu bastante aí, né? Consegui fechar com 14 já com bastante lucro. Poderia ter parado, mas no caso aqui eu tenho uma meta bem específica, tá? E aí depois foi bem difícil, eu acho, depois eu continuei entrando para baixo, acreditando que ele fosse fazer um pullback nessa região para cair, mas ele já estava nessa região de tendência. Então, vamos ver o que acontece. Não me lembro se foi vitória. Ah, ele foi vitória. Beleza. Aí agora veio o erro, tá? Que eu tava imaginando que era antes, mas é agora. Aqui eu não devia ter entrado, não devia ter feito essa entrada para cima, né? Por quê? Porque eu já falei, né, que ele tava numa tendência de baixa, tanto que as minhas 2 vitórias foram para baixo e eu entrei contra isso, a força aqui, né, acreditando. Às vezes acontece, então ali eu tomei o loss, às vezes acontece dele respeitar, mesmo numa tendência ele respeitar, mas nesse caso aqui foi mal feito, tá? Então, tentem entrar a favor do que o preço está mostrando, às vezes, tá? É melhor esperar ele romper a região que a gente marcou, se ele está demonstrando bastante força de romper aquele... Olha só esse candle, ele respeitou, né, o pullback e ainda não fez pavio nenhum de alta. Então, ele fechou exatamente na mínima. Então, era bem possível dele continuar e romper isso aqui, que foi o que ele fez. Aí depois, o que aconteceu? Fiz um galho, né? Aí aqui eu entrei para baixo, certo? Eu entrei para baixo aqui, justamente acreditando nesse pullback de baixa. Não me lembro se foi vitória ou se foi derrota. Acredito que foi vitória, por quê? Porque eu tô entrando a favor do movimento principal. Vocês podem perceber que eu já tinha visto que ele estava numa tendência de baixa, e todas as entradas que eu fiz contra essa tendência eu tomei loss. E as entradas que eu fiz a favor dessa tendência foram vitórias. Então agora, acredito que é a minha última entrada, pelo tempo aqui do vídeo. E se eu não me engano foi nesse suporte aqui mesmo. Mas porque era um suporte bem forte, tá? Quando é extremidade assim do gráfico, eu entro com um pouquinho mais de segurança. E não quando é assim no meio, ó, no meio do caminho que tem fundos e topos antes. Aqui eu não me lembro exatamente, mas se eu puxar o zoom, ó, ele acabou ainda rompendo, tá? E daí eu acabei fazendo a minha última entrada, na verdade, é o galho. Ele rompeu aqui, tá? Mas aqui provavelmente não considero exatamente como um erro, porque eu queria que ele, mesmo caindo, ele podia ter deixado um paviozinho aqui. Só que ele tava com muita força. Então ainda volto a dizer que é preferível não entrar. Ó, daí aqui eu entrei novamente contra a tendência, deu vitória, mas para amanhã eu já vou tomar um pouco mais de cuidado com isso, tá? Para não me arriscar tanto, porque na verdade, só se for retração, se ele fizer uma vela grandona, tipo, e eu conseguir pegar para a mesma vela, até vale um pouco mais a pena, mas assim, de preferência, entrar a favor de uma tendência. Se ela for uma tendência muito forte, não tem porquê eu entrar contra, certo? Então, vou acabar aqui para vocês verem que a missão de hoje foi cumprida. Vamos lá, voltar, ó, para nossa planilha. Feito carreto. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado tudo muito bem claro, porque esse é o objetivo do canal. Então, se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo e essa série especificamente, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, interage comigo para eu saber que tá massa, certo? Um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!